Estamos de volta, tá? E agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, certo? Então, a gente já vai estar estudando sobre a classificação de risco gestacional. E qual o objetivo dessa classificação de risco? Seria diminuir a morbimortalidade materno-infantil, tá? Ampliar o acesso com qualidade e trata-se, pessoal, de um processo permanente, tá? Ou seja, vai ocorrer em toda consulta. A gente está ali diminuindo tanto a mortalidade materna quanto infantil, certo? E a associação de doenças relacionadas aí durante esse período gestacional. E isso a gente vai ter que fazer esse processo a cada consulta dessa gestante, tá? A cada consulta pré-natal a gente precisa focar também nessa busca ativa, certo? Nessa diminuição dessa morbimortalidade. Então, quais são os fatores relacionados às características individuais e às condições sociodemográficas desfavoráveis? Então, são fatores que vão relacionar ali de forma negativa, tá? Durante a gestação. Primeiro de tudo, pessoal, mulheres menores de 15 anos ou que tenham mais de 35, certo? Então, isso constitui fator de risco, tá? Primeira gestação após os 35 anos é sim uma gestação de risco e antes dos 15 anos também, certo? O corpo da mulher aos 15 anos, antes dos 15 anos, ele ainda não está pronto para engravidar, certo? É um corpo ali, um padrão infantil. Por mais que hoje a gente veja meninas de 13, 14 anos super desenvolvidas, né? Podemos falar assim. Internamente, o corpo dela ainda não está preparado, certo? Meninas de 11, 12 anos ainda não estão preparadas internamente para uma gestação, certo? Então, é um fator de risco. E mais que 35 anos, principalmente se for a primeira gestação, também vai configurar um fator de risco. Outra coisa também que a gente vai avaliar é a ocupação dessa mulher, o trabalho dessa mulher. Ela faz esforço físico excessivo? A carga horária de trabalho dela é extensa? Por exemplo, tem mulheres que trabalham de 7 da manhã a 10 da noite. Então, isso é um fator de risco, né? Ela não vai ter repouso. Exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, né? Ela vai ter, por exemplo, vocês aí, daqui a alguns meses, vão estar expostos, né? No ambiente de trabalho, a agentes físicos, químicos e também biológicos, tá? Então, são fatores que podem, sim, trazer riscos, tá? E estresse também, certo? Ambiente estressante pode afetar negativamente aí nessa gestação. A situação familiar, certo? Insegura, tá? Às vezes a família não aceita, não colabora, não ajuda. Não aceitação da gravidez também configura um risco, certo? Principalmente se tratando de adolescente e gravidez não planejada, certo? Nessas adolescentes. Então, isso configura um fator de risco, porque vai envolver toda uma carga emocional, toda uma carga psíquica para essa adolescente. E a família vai ser a base, a rede de apoio, certo? Então, a gente precisa também identificar esses fatores. Situação conjugal insegura, tá? Quando a mulher ela não tem apoio do parceiro ou parceira, tá? Isso vai afetar negativamente. Baixa escolaridade também, certo? Menos que 5 anos de estudo regular. Condições ambientais desfavoráveis. Altura menor que 1,45 também vai configurar risco, certo? Porque é um corpo minúsculo, tá? Ali, então pode estar afetando negativamente nessa gestação. E o IMC, certo? O IMC, ele vai também, a gente precisa fazer em toda consulta o cálculo do IMC dessa gestante para verificar se ela está com baixo peso, sobrepeso ou obesidade, certo? Porque
essas três divisões, né, podem trazer risco, à saúde da mulher e do bebê. E atenção, olha só, a gente precisa redobrar nossa atenção no acompanhamento de mulheres negras e indígenas, mulheres com baixa escolaridade, com idade inferior a 15 anos e superior a 35 anos, mulheres que tiveram pelo menos um filho morto, tá, em gestações anteriores, e que tiveram mais de 3 filhos vivos em gestações anteriores. Ou seja, né, se já teve algum caso de filho morto, saber por quê, né, o que ocasionou aquela morte, se foi um natimorto, se foi uma morte, né, depois de nascido. Então, a gente precisa estar verificando, certo? E as que tiveram mais de 3 filhos vivos em gestações anteriores, ou seja, a multiparidade, né, diversos filhos, a gente precisa também ficar de olho, porque ali já vai ter uma sobrecarga do útero, da pelve, de toda a musculatura ali daquela região, e pode trazer riscos. Então, a atenção deve ser redobrada aí nesses casos. A gente também vai procurar fatores relacionados à história reprodutiva anterior, tá? Então, alguns fatores, ou seja, ela já engravidou uma vez e teve alguns problemas, a gente precisa realmente estar verificando e fazendo a anamnese completa dessas gestações anteriores, né? Se ela teve algum RN, algum recém-nascido com restrição de crescimento, tá? Pré-termo, ou seja, prematuro, ou mal formado. A gente vai verificar por que ela teve esse bebê pré-termo, por que esse bebê tem esse RN teve restrição de crescimento, ou por que foi aquela malformação, tá? Se foi uma malformação genética, se foi associado a fatores exógenos, ou seja, fatores externos, macrosomia fetal, ou seja, bebê grande, certo? Essa macrosomia fetal se dá geralmente quando a mulher desenvolve diabetes gestacional. O bebê ele tende a crescer muito, certo? Então a gente vê aqueles fetos enormes, é macrosomia fetal, então a gente precisa estar investigando síndromes hemorrágicas ou síndromes hipertensivas, se ela teve anteriormente em outras gestações, intervalo interpartal menor que 2 anos ou maior que 5 anos, certo? Então, a gente precisa também estar verificando nuliparidade e multiparidade, certo? Ou seja, 5 ou mais partos e nuliparidade, nenhum filho, tá? Então, a gente precisa verificar. E essa questão desse intervalo de partos é porque até 2 anos, pessoal, é o tempo que o útero vai evoluir, vai estar pronto para engravidar novamente, né? Ou mais do que 5 anos. A gente precisa estar ali mais atento. Cirurgia uterina anterior, certo? A gente precisa ter ali um cuidado redobrado. E 3 ou mais cesarianas. Pessoal, quando a mulher tem mais de 3 cesarianas, o útero dela já foi cortado 3 vezes. Então, é um músculo ali que não vai estar tão firme, né? Aquela cicatriz, ela vai estar fechada, mas ela não vai ser tão firme quanto o útero que nunca foi cortado, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado, tá? Com essa gestante. E tem também relacionados à gravidez atual. Então, a gente viu relacionados à mãe, relacionado à gravidez anterior e relacionados à gravidez atual, tá? Então, os fatores relacionados à gravidez atual podem ser o ganho ponderal inadequado, ou seja, o ganho de peso inadequado, ou ganho de mais ou de menos, tá? Mais à frente a gente vai ver o considerado normal para cada IMC. Infecções urinárias, certo? Podem trazer risco. Então, qualquer alteração, procura o médico, procura o serviço de saúde, não se automedica, tá? A gente sabe que gestantes não podem estar tomando qualquer tipo de medicação, porque alguns ultrapassam a barreira transplacentária e podem estar ali alterando e
fazendo com que o feto seja prejudicado, certo? E também anemia, tá? Então, a gente precisa estar verificando, né, tudo isso relacionados à gravidez atual, para a gente ter uma gravidez aí segura e de baixo risco, tá? E aí, pessoal, dentro do pré-natal, a gente precisa fazer algumas consultas, certo? Então, 6 consultas é o número mínimo de consultas de pré-natal, certo? Que vão ser intercaladas entre médico e enfermeira, tá? E o calendário, ele deve ser iniciado no primeiro trimestre e deve ser regular, certo? Ou seja, até as 28 semanas, a mulher vai fazer uma consulta por mês. Tá? Então, na sua própria caderneta da gestante, vai ficar lá marcada, né? Vai ter o aprazamento e vai ficar lá marcada a data da próxima consulta. Sempre é com 30 dias, até as 28 semanas. Então, vai ser uma com o enfermeiro, uma com o médico, uma com o enfermeiro, com o médico, e vai sendo intercalado. Das 28 às 36 semanas, essas consultas elas vão ser mais frequentes, tá? Então, elas vão acontecer quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, a mulher vai lá e vai fazer sua consulta. E das 36 até as 41 semanas, elas vão ocorrer semanalmente. Então, toda semana a gestante vai estar lá na unidade básica de saúde fazendo a sua consulta com o enfermeiro e com o médico. E isso vai sendo feito, pessoal, de forma intercalada. Um enfermeiro, um médico e assim sucessivamente até o final da gestação. E a gente já vai partir para os exames, tá? Então, quais os exames que a gente vai precisar fazer durante a gestação, tá? Na primeira consulta, tá? Ou primeiro trimestre, a gente vai ter alguns exames de rotina, certo? Que são eles. Primeiro de todos, hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, tá? Para saber qual é o tipo e o fator RH da mãe. Combis indireto, ou seja, para saber se o RH é negativo, tá? Se o RH ele for negativo, a gente vai, se for a primeira gestação, geralmente a mãe vai gerar anticorpos de forma espontânea, de forma natural, se a mãe for RH negativo, por exemplo, e o pai for RH positivo. Então, a mãe ela vai gerar de forma natural alguns anticorpos contra o sangue do bebê, tá? Isso na primeira gestação. E o bebê vai ser saudável, normalzinho. A partir da segunda gestação, tá? Essa mãe ela vai precisar tomar uma injeção de imunoglobulina, certo? Anti-D, que a gente chama antiglobulina, imunoglobulina RH, que é o anti-D, tá? Ela vai precisar tomar essa injeção, por quê? Porque na próxima gestação, a mãe ela não vai conseguir mais produzir anticorpos contra aquele sangue do filho, tá? E aí, ela vai precisar tomar essa injeção para que seria esses anticorpos para que a gestação seja de forma normal. Porque quando ela não toma essa injeção, o bebê pode nascer com alguma malformação, certo? Geralmente ele vem com alguma malformação, com algum probleminha, certo? Então ela precisa realmente, em toda a gestação, fazer, né? E no caso da segunda gestação, mãe negativa, pai positivo, sangue positivo, a partir da segunda gestação tomar essa injeção de imunoglobulina RH, o anti-D. Outro exame também que é feito é a glicemia em jejum, tá? Para a gente ver aí como é que estão os níveis de glicose e de açúcar no sangue. Teste rápido para sífilis. Teste rápido para HIV, né? Ou sorologia, que seria o de sangue. Toxoplasmose, IgM e IgG, ou seja, se já teve, tem uns anticorpos ou se está com toxoplasmose. Sorologia para hepatite B. Urina tipo 1, urocultura e antibiograma, que são os exames de urina. Se pede também ultrassonografia obstétrica,
né, nesse primeiro trimestre para saber quantas semanas ela vai estar, porque a gente viu que no desenvolvimento fetal, cada semana vai acontecer algo diferente com o bebê. Então, por isso que a gente também sabe a idade gestacional pela ultrassonografia, porque ela vai dar uma certeza da semana que aquela gestação vai estar. Se pede também um citopatológico quando necessário, não são todas. Um parasitológico de fezes também quando necessário, não são todas as gestações que vão ser pedidas. E a eletroforese da hemoglobina, certo? Ou seja, essa eletroforese da hemoglobina, no caso do hemograma, a gente vê o hemograma, se tiver alguma alteração, pede a eletroforese da hemoglobina para ver essa questão da anemia, certo? E fazer o tratamento. No segundo trimestre, a gente vai ter o teste de tolerância para glicose, com 75 gramas, que é um líquido, né, um preparo, que vai ser feito com 75 gramas de glicose, né, e a gestante vai ingerir, ou seja, coleta o sangue antes, dá esse líquido, né, com a glicose para a gestante tomar, e 2 horas após, ela vai ficar lá em repouso, e 2 horas após o sangue ela é colhido novamente, vai ser coletado novamente para ver como é que está a tolerância de glicose dessa gestante, tá? E isso é sem o diagnóstico prévio de diabetes mellitus, e ela vai ser feita entre a 24ª e 28ª semana de gestação. E vai pedir o combis indireto, que é aquele que eu falei, certo? Que é essa pesquisa do fator RH, e se a mãe for negativa e o pai positivo, para estar fazendo aí, para ela estar tomando essa injeção do anti-D. E no terceiro trimestre vão ser repetidos alguns exames, tá? Hemograma, glicemia em jejum, combis indireto novamente, teste rápido para HIV, sorologia para hepatite B, o de urina e o toxoplasmose, tá? Se o IgG não for reagente, e vai fazer teste rápido para sífilis, né, ou a sorologia. Outro exame também que a gente vai fazer na unidade básica é a medida da altura uterina, certo? Ou seja, a altura que o útero vai estar dentro da cavidade abdominal ou pélvica da mulher, certo? Até, pessoal, a 12ª semana, o útero ele não vai ter passado ali da altura da pélvica, certo? Então, até 6 semanas não vai ter alteração no tamanho uterino. A partir da 8ª semana, o útero já vai ter dobrado de tamanho. Na 10ª semana, o útero vai ter 3 vezes o tamanho habitual. E aí, quando ele chega na 12ª semana, ou seja, terminando o primeiro trimestre de gestação, o útero ele vai encher a pelve, de modo que ele vai ser palpável lá na sínfise púbica. O que é a sínfise púbica, pessoal? A junção dos ossos do quadril, certo? A gente estudou lá na anatomia feminina, que essa junção dos ossos do quadril vai ter ali, eles vão se fechar, e o nome desse fechamento aqui vai ser sínfise púbica, certo? Então, a gente já vai, na sínfise púbica, a gente já vai estar palpando, tá? Na 16ª semana, né, o útero ele já vai estar ali entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical da mulher. Na 20ª semana, o útero já vai estar mais ou menos ali na altura do umbigo, né, da cicatriz umbilical. Entre a 20ª até a 30ª semana, ele vai estar ali se relacionando, a medida da altura ela vai estar variando, vai estar aumentando, vai ter passado ali da cicatriz umbilical, e da 30ª semana em diante, não vai ter um parâmetro tão correto, certo? Porque vai depender do ganho de peso de cada bebê, né? Vai depender muito de cada gestação, tá? De cada gestante. E aqui, ó, explicando para vocês, olha só. Deixa eu ver se o mouse pega. Na 12ª semana, vai estar aqui, ó, na sínfise púbica, certo? Na altura da sínfise púbica. 14ª semana, ele já vai ter passado, ó, entre a 12ª até a 20ª semana, certo? Ele vai estar entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Então, ele vem crescendo, o útero vem crescendo gradativamente. Na 20ª semana, ele vai estar exatamente, isso pode estar variando, tá, pessoal?
mas ele vai estar ali, geralmente, na altura da cicatriz umbilical. Passou da 20ª semana, ele vai aumentando. Então, ó, 24ª semana, 28ª semana, 32ª semana, até a 38ª. Na 38ª, ele vai estar altíssimo. Tá? Isso pode estar variando. Tá? Mas ele vai estar aqui, ó, com um fundo uterino super alto, certo? Passou da 38ª semana, ele vem decaindo, ele vem caindo, ó. Você pode ver que na 40ª semana, ele vai estar mais baixo. Ou seja, por que ele está mais baixo? Porque o bebê ele está descendo, né? Vai estar aqui se encaixando para o parto, certo? E aqui, ó, a altura do fundo do útero, durante o evoluir da gestação, ele vai se dar dessa forma, certo? Depois de 20 semanas, são grandes as variações, embora um órgão cresça aproximadamente 4 centímetros por mês, certo? E a gente vai fazer essa altura, eu fiz aqui uma prática, tá? Eu vou estar postando aqui o vídeo, anexando o vídeo para vocês verem, certo? E a gente vai estar marcando no cartão da gestante essa altura. Então, a gente vai verificar aqui a semana. Por exemplo, minha grávida tem 25 semanas de gestação e teve uma altura uterina de 20 centímetros, por exemplo. Tá? Então, a gente vê aqui na linha de 20 centímetros, tá? E vai ter aqui na 25ª semana, tá? Então, a gente vai marcar aqui uma bolinha para tá aqui acompanhando essa altura uterina, esse crescimento, tá? Que vai ser delimitado por essas duas linhas vermelhas. E ele tem que ficar dentro dessa linha, certo? Então, por exemplo, 25 semanas, deu 27 centímetros. Então, tá um crescimento extra, tá um crescimento que vai além ali do normal, né? Se tiver em 25 semanas, tiver crescimento de 15 centímetros, vai estar bem abaixo, certo? Então, a gente vai estar fazendo isso para estar verificando se essa altura uterina está crescendo num padrão de normalidade. E aí, como é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai posicionar a gestante em decúbito dorsal, com o abdômen descoberto. Na prática que eu trouxe para vocês, minha gestante está com o abdômen coberto, certo? E a gente não está expondo, tá? Mas a gente precisa que ela esteja com o abdômen descoberto. A gente vai delimitar a borda superior da sínfise púbica, certo? Que seria a junção dos ossos aqui do quadril e o fundo uterino. E aí, por meio da palpação, a gente vai procurar corrigir alguma destroversão uterina. O que seria isso? Às vezes a mulher, quando se deita, o útero pode tender para um lado ou para o outro. Então, a gente vai procurar, através da palpação, deixar esse útero retinho, tá? Então, a gente fixa a extremidade inicial, 0 centímetros da fita métrica, certo? Na sínfise púbica. E com a outra mão, a gente desliza os dedos indicador e médio, a gente desliza a fita métrica até encontrar o fundo uterino, certo? E ali a gente vai anotar a medida e vai marcar o pontinho aqui dentro dessa curva, certo? A gente tem também as manobras de Leopold, certo? E de palpação obstétrica. Então, elas visam identificar o crescimento fetal, diagnosticar alguns desvios da normalidade a partir da relação entre altura uterina e idade gestacional e identificar a situação e a apresentação fetal, certo? Nas manobras de Leopold, a gente vai delimitar o fundo do útero com a borda cubital de ambas as mãos, certo? E reconhecer a parte fetal que o ocupa. A gente vai deslizar as mãos do fundo uterino até o polo inferior do útero, tá? Procurando sentir o dorso do feto. Então, quando a gente passar a mão, a gente vai sentir, pegar o meu mouse, tá? A gente vai sentir o dorso do feto, certo? A gente vai sentir aquela partezinha mais retinha. E do outro lado, a gente vai sentir pequenas partes. Então, quando a gente sentir essa parte maior, né, mais resistente, mais durinha, vai ser o dorso do feto,
certo? Então, a gente vai explorar a mobilidade do colo, que se apresenta no estreito superior pélvico, e vai determinar a situação fetal, colocando as mãos, né, sobre as fossas ilíacas e deslizando em direção à escava pélvica. Eu vou mostrar para vocês com imagens. Tá? Então, ó, a primeira parte a gente vai delimitar lá o fundo do útero, certo? A segunda parte, né, que é essa parte B, a gente vem deslizando as mãos para estar procurando o dorso fetal, tá? Qual é a parte do dorso e qual é a parte frontal. Na 3, a gente vai procurar a situação, certo? A situação fetal. E a quarta parte também, a gente vai estar procurando qual é o tipo de apresentação que ele se encontra. E o que seria isso, pessoal? A situação, certo? O feto ele pode se apresentar em 3 situações. Longitudinal, certo? Que pode ser a apresentação cefálica ou pélvica, ou seja, tanto a cabeça ou a pelve, lá nessa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui da pelve da mãe, certo? Então, ele pode estar ou com a cabeça ou com a pelve. Transversa, que é a apresentação córmica, ou seja, essa situação transversa diminui a medida da altura uterina, certo? Podendo falsear sua relação com a idade gestacional. Então, se o feto está transversal lá no útero da mãe, obviamente o útero da mãe vai estar mais baixo, certo? Ou oblíqua. E a gente vai ver essas 3 posições, certo? Olha só. Cefálica, ou seja, a cabeça na pelve. Pélvica, pelve com pelve. E transversal, certo? Então, é quando o bebê ele está deitadinho. E a apresentação, né, ela pode ser apresentada de forma cefálica, pélvica ou córmica, certo? E aí são as 3 situações que ele pode estar se apresentando, certo? A opção A, certo? A cefálica, vai ser a indicação, geralmente é a posição que os bebês se encontram, né? O bebê está encaixado, ou seja, a cabecinha dele se encontra ali na pelve da mãe, facilitando o trabalho de parto, certo? Nessas 2 outras situações, nessas outras 2 apresentações, vai ser um pouco mais difícil o parto natural, certo? Não é impossível, porque a gente pode estar realizando algumas manobras para virar esse bebê, certo? São manobras arriscadas, tá? Mas que não são impossíveis de serem realizadas. Então, a gente vai verificar os prós e os contras para estar fazendo essas manobras para virar o bebê, certo? Vendo, se obter realmente for muito risco, aí vai partir para uma cesariana, né? Podendo ser feito, tendo sucesso com essas manobras, aí sim a gente faz a inversão desse bebê. Outros exames, né, são a ausculta, né, dos batimentos cardiofetais. A frequência normal, tá, pessoal, vai variar entre 110 e 160 batimentos por minuto, ou seja, é bem elevado, tá? Então não se assustem. E eles podem ser feitos através do sonar, que é esse pequeno aparelho onde a gente vai posicionar, a gente vai procurar o dorso, tá? E a parte frontal do bebê vai posicionar esse dopplerzinho e vai aumentar o volume e vai auscultar, certo? E o pinar, a partir da 20ª semana, a gente consegue auscultar, certo? Alguns estetoscópios, eles vêm com essa extensão do pinar e a gente pode estar trocando e tentando fazer a ausculta desses batimentos cardiofetais, tá? E aí, pessoal, a gente vai partir para a última parte, certo? Vocês vão dar mais uma descansadinha e vão voltar já já para essa última parte, que seria a parte de nutrição no pré-natal, certo? Então, espero vocês em breve, tudo bem? Tchau, tchau!